Oi, bom dia. A dona Gema se encontra por aí? É, ela está com uns 68 anos agora. É mesmo. Aquela mesma que escreveu aqueles livros, O Receituário, Como Ficar Dentro da Cozinha com a Avó. É ela. Oi, dona Gema, tudo bem? Como que a senhora está? Tá feliz? E por quê? Me conta. É mesmo? Você conseguiu ensinar tantas pessoas a fazerem isso? Nossa, eu fico feliz. E as pessoas estão se alimentando como é, corretamente? É? Que legal. Parabéns, viu? Parabéns porque você conseguiu cumprir seu propósito e ensinar muitas pessoas a serem felizes através da alimentação. Até mais.